Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia, programa com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, AMORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje, tendo mais uma vez a grande alegria de receber aqui nos nossos estúdios da CWB TV, o professor Jaime Lauda, que esteve há pouco tempo conosco, que é uma grande autoridade em astrologia, astrólogo profissional há 35 anos, tendo sido antes disso professor de astronomia e ciências espaciais e com uma vasta experiência, um vasto conhecimento nessa nobre ciência, né, nessa nobre arte que é a astrologia. Dada a repercussão fantástica que teve o programa com o nosso querido amigo Jaime, né, que além de tudo é um grande amigo da Ordem Rosa Cruz AMORC, nós o convidamos uma vez mais para ensinar um pouquinho a todos nós que vem a ser aí a astrologia. Tudo bem com você, Jaime? Tudo bem, você como está, Jaime? É um prazer muito grande estar aqui com você novamente, viu? Da mesma forma, Jaime, a alegria é toda nossa, né? Você sabe que deu uma repercussão muito grande o programa quando eu estive aqui. Muitas pessoas de vários locais do país entraram em contato comigo. Você é muito visto. Que bom, Jaime. A gente fica feliz, isso aí os méritos são todos da Ordem Rosa Cruz, né? Não é um mérito pessoal nosso. Mas de qualquer forma, Jaime, vamos começar falando um pouquinho mais, né? Aprofundando um pouquinho mais sobre a astrologia, porque apesar do programa ter sido excepcional, os méritos são todos seus, né? O programa passado, ficaram algumas dúvidas, vamos aproveitar para trabalhar hoje, né? Então, a questão da astrologia, ela é uma ciência, Jaime. E como é que nós podemos definir o astrólogo? Um astrólogo, Jamil, é uma pessoa que tem uma compreensão holística do universo, não é uma compreensão, diríamos assim, muito pragmática, é uma visão simbólica do universo, onde ele procura compreender e avaliar profundamente a interação que existe entre o homem e o cosmos. Portanto, é mais uma arte do que uma ciência, eu diria, né? Perfeito. E o astrólogo se insere aí como um decifrador dessa arte, um estudioso? Isso. O astrólogo, ele não é um adivinho, ele não tem a compreensão do futuro. Uhum. Mas se o mapa, por exemplo, gera a matriz dos acontecimentos, o karma, a lei de ação e reação, naturalmente que o astrólogo tem conhecimento antecipado da vida da pessoa. Isso é muito interessante. Com relação aos planetas, Jaime, uma coisa que sempre me fascinou bastante, né? Porque ela trabalha com o simbolismo dos planetas ou com os próprios planetas físicos. Como é que funciona isso dentro do mapa astrológico? Os planetas são significadores de potenciais anímicos, né? Os signos são portais de entrada dessas energias. Os planetas representam a repercussão dessas energias. E o ser humano é flexível a esse potencial. Então, tudo que ocorre em cima é como aquilo que ocorre embaixo. Existe uma correlação entre os fatores astrológicos e o simbolismo psíquico do homem. Então, nós dizemos que o mapa astrológico é uma comunhão de profundas energias internas que se expressam através de atitudes, conceitos, palavras. Daria origem àquilo que nós chamamos do Dharma, na visão budista, né? Que seja a missão da pessoa, e o Karma, que seria o potencial relativo que os planetas têm com relação uns aos outros. Porque nós falamos na astrologia de trígonos, quadraturas, oposições. Isso significa um intrincado processo interno da pessoa. E você poderia falar rapidamente o simbolismo de alguns planetas, por exemplo, como Saturno, sim. Plutão, Júpiter? O que significa quando eles estão transitando, né, no mapa? Os planetas têm códigos diferenciados de experiência anímica. O Sol, quando nós dizemos assim, o Sol está em determinado signo, é que a pessoa é daquele signo. Vênus simboliza o amor, Mercúrio a mente concreta, né? Marte a ação, a impetuosidade, o arrojo, a coragem, né? Júpiter a expansão, o otimismo, Saturno o karma, a lei da restrição. Ele é o professor severo que todos nós precisamos, ele rege o karma, né? Urano, a expansão da consciência, da inventividade, a eletricidade cósmica. Netuno, a espiritualidade. E Plutão, as profundezas da nossa psique, nossa consciência sublime. Então, os planetas, numa totalidade, representam o ser humano como um todo.
Por exemplo, Jaime, se você fala assim, eu sempre ouvi falar muito de Saturno, né? Que como você disse, ele representa às vezes experiências difíceis quando ele transita. Se ele está transitando, por exemplo, na casa 1, o que isso significa no mapa de uma pessoa? Diz que Saturno ele é o regente de Capricórnio, né? O Saturno não gosta de alegria, ele traz o dissabor, a dor, mas é um paradoxo da existência, porque se não houver sofrimento, não há também aprendizado. Sem dúvida. Então o Saturno ele demora 2 horas em cada casa astrológica, ele transitando pela casa, ele vai levando a dor e a responsabilidade. Na primeira casa, é a casa da personalidade, o que eu sou, como eu me expresso. Tem um efeito potencializador assim de restrição, de bloqueio, de travamento, ou seja, de cura das nossas deficiências anímicas ou psicológicas e de corrigir a nossa estrada rumo ao futuro. Ah, que fantástico. É interessante, viu? O mapa astrológico, na verdade, ele mostra a totalidade do ser, né? Inclusive, você falou na última entrevista, assim, en passant, e isso até foi um dos fatores que geraram mais interesse, que o próprio grande psicólogo, psiquiatra Carl Gustav Jung foi astrólogo, realizou dezenas de mapas astrológicos e trabalhou o conceito dele de sincronicidade baseado nos estudos dele de astrologia, é isso mesmo? Sem dúvida, o Jung ele se separou de Freud exatamente porque ele destoava daquela excessiva ênfase que o Freud dava na sexualidade, né? O Jung era mais um místico, ele era um ser transcendente. Ele estudou profundamente astrologia durante muitos anos, o I Ching, o tarô. Ele tinha conhecimento da astrologia. E ele, às vezes, quando tinha um caso intrincado que ele não conseguia resolver como médico psiquiatra, ele fazia um mapa astrológico do consulente e, através disso, conseguia a cura da pessoa, né? Nossa, esse é o potencial terapêutico, né, da astrologia. O mapa, como nós podemos dizer, então, Jaime, que é uma fotografia do roteiro kármico da pessoa para aquela encarnação. Isso, então. Com as suas facilidades, dificuldades. O mapa, nós consideramos o momento do nascimento, Jaime, o momento da primeira respiração, primeiro alento, né? Então, naquele momento, você traz toda a bagagem kármica do teu passado. Então você é, na verdade, o efeito de causas anteriores. Então o mapa, ele é, como no universo não existem efeitos sem causas, o mapa é aquilo que você criou no passado, né? Nós somos hoje o que nós pensamos ontem e seremos amanhã o que nós estamos pensando hoje. Então o mapa, o astrólogo competente e sério vai ver através do mapa que tipo de karma, que tipo de dharma precisa ser expresso e desenvolvido nessa atual encarnação. É por isso que a hora exata do nascimento é tão importante para se configurar um mapa astrológico, Jaime. A hora, Jamil, é fundamental. E nós consideramos a hora o momento do primeiro da primeira respiração, primeiro choro, primeiro alento do indivíduo. Não importa se é parto natural ou cesariana. Neste momento, se reinicia existe a encarnação da alma, no caso. Exatamente. E ali se vem junto com a alma, digamos que todo histórico programado, né? Todo o programa para aquela vida. É por isso que o astrólogo ele consegue ver no mapa, ele consegue conceber, ele consegue entender o indivíduo na sua completude, na sua totalidade. Porque o mapa vai mostrar exatamente o potencial criativo que tem que ser expresso durante essa encarnação. Como é que é possível, Jaime, a astrologia também, não, além de mostrar esse itinerário geral para a vida da pessoa, ela mostrar momento a momento, os momentos que a pessoa está passando? Aí a gente entra na questão dos trânsitos, dos progressores. O que vem a ser isso? Como é que é possível o astrólogo detectar o momento exato que a pessoa está passando, se é fácil, se é difícil, o que ela tem a esperar? Isso é uma complexidade, viu, Jamil? Porque, veja bem, existe também a questão do livre-arbítrio, né? Até que ponto nós podemos modificar aquele programa kármico, aquele mapa astrológico. O astrólogo é que vai dizer onde nós podemos interferir, mudar ou alterar certas circunstâncias. E aquelas que não podem ser mudadas, que não podem ser alteradas, né? Mas os trânsitos planetários indicam a progressão, o desenvolvimento da consciência. O mapa progredido significa a progressão da idade, né? Existem aspectos que se chamam trígonos, oposições, quadraturas, que revelam a totalidade do ser e o intrincado jogo do processo criativo da alma. Então, o astrólogo é aquele que vai ler o mapa, vai interpretá-lo e vai orientar essa consciência rumo à felicidade, através desse intrincado processo.
Você pode falar um pouquinho do significado das 12 casas, Jaime? O que é família, o que é negócios, o que é amor, o que é... Existem 12 casas astrológicas que nós dizemos são 12 salas de aula, né? A primeira casa da regência de Áries, que é a casa do eu, nós mostramos nossa individualidade. A segunda casa é Touro, as posses, né? O dinheiro que nós ganhamos. A terceira casa, a comunicação, regência de Mercúrio, Gêmeos. Touro é a segunda, Gêmeos a terceira, Câncer, a quarta casa, rege as bases da família, a ancestralidade. Leão rege a quinta casa, a casa dos relacionamentos afetivos, das crianças, né? Sexta casa, Virgem, saúde, trabalho. Sétima casa, Libra, como eu vou me casar, se eu não vou me casar, né? Oitava casa, Escorpião, a casa da morte, do renascimento, não necessariamente a morte física, mas da transformação. Nona casa, Sagitário, a casa da religiosidade. 10ª casa, Capricórnio, a casa da profissão, da carreira. 11ª casa, Aquário, a casa das relações pessoais e interpessoais com o mundo. E 12ª casa, Peixes, a casa do exílio, da introversão e teremos assim do karma, né? E os planetas, eles transitam por essas 12 casas e dependendo do planeta que está transitando, vai gerar uma experiência No momento específica. Que a criança dá a primeira respiração, ele grava no seu inconsciente aquele mapa astrológico daquela configuração planetária. Então, é possível se ver o indivíduo como totalidade a partir disso, né? Isso é interessante, Jaime. Embora você seja um dos astrólogos assim, que mais combatem racionalmente essa questão da horoscopia, né? Essa astrologia que é feita em folhetins, em jornais, que é uma astrologia irresponsável, né? Nem mereceria ser chamada de astrologia, mas pelo que você nos falou, é possível sim, até certo ponto, antever, então, acontecimentos através do mapa da pessoa. Com certeza. Na verdade, a astrologia não é uma adivinhação, é uma compreensão de ciclos, né? Então, o astrólogo tem por antecipação esse processo do viver. A horoscopia de jornais, baseada apenas no signo solar, realmente é algo pouco sério. Nem deveria ser consultado. Deve ser consultado sempre um astrólogo sério, competente, que tenha base, tenha experiência, que possa transitar pela astrologia kármica, astrologia empresarial, que eu trabalho muito, tem empresários que me procuram, astrologia vocacional, astrologia sentimental. São várias ramificações do conhecimento humano que ali podem ser analisadas e estudadas. Você atende muito casais também, Jaime, que procuram, através do confronto de mapas astrológicos, procurarem saber que nível de harmonia ou de desarmonia. Isso a astrologia também pode ajudar? Também pode. Você saber se você combina com aquela pessoa que está dividindo a experiência com você, ou se existem mais desarmonias do que harmonia. É possível isso? Isso chama-se astrologia sentimental, né? Ou sinastria, processo sinástrico, onde nós analisamos ambos os mapas e procuramos ver as compatibilidades e incompatibilidades, né? A gente sempre trabalha no sentido de reformular as relações, nunca destruir relações. O astrólogo, ele trabalha no sentido de construir o casamento, reconstruí-lo, a não ser que haja antagonismo muito forte e que não seja possível a felicidade. Então, nesse caso, o astrólogo deve dizer que essa felicidade não é possível nesta vida. Ele tem por obrigação refletir aquilo que está sendo mostrado, né, Jaime? Exatamente. No programa anterior também, Jaime, quando você esteve conosco, você falou um pouco do mapa de uma personalidade ilustre, no caso, o presidente Kennedy. Mas eu sei que você também estudou o mapa dos Beatles, por exemplo. O que você poderia nos dizer a respeito aí do mapa desses gênios aí da música? Assim, rapidamente. Assim, daqui a pouco nós vamos falar sobre uma palestra que eu vou fazer lá na Ordem, que os irmãos podem estar com a caneta e o papel para anotar. Com certeza, nós vamos... Eu fiz mapas de várias personalidades, né? Especificamente do John Kennedy, que eu sempre tive uma grande admiração por ele, e dos Beatles, né? Os Beatles foram um grupo musical notório, porque eles conseguiram transformar o rock em uma forma de arte, né? E os 4 em si formalizavam uma união efetiva de 4 mapas astrológicos compatíveis que transformaram-os em mitos, né? Isso estava gravado no mapa mesmo. Sem dúvida. O Paul McCartney, o John Lennon, o Ringo Starr, George Harrison eram tipos kármicos específicos que precisavam se reencontrar numa presente vida e expressar a sua arte, o seu conhecimento.
Pode falar o signo de cada um? O John Lennon era um libriano, né? O Paul McCartney, Gêmeos, o George Harrison, Peixes, e o Ringo Starr, Câncer. No caso do assassinato do John Lennon, isso no mapa dele tem alguma coisa que poderia ser antevisto ou gravado, esse tipo de experiência? É interessante, uma pergunta muito pertinente, Jamil, porque essa questão da morte obedece a critérios kármicos bastante difíceis, às vezes, de serem avaliados, porque isso pode vir de várias formações, né? Formações congênicas, das hereditárias, kármicas, ou pendências kármicas também, que levam a pessoa a desencarnes trágicos. Eu já estudei muitos mapas assim, já pude analisar, já vi isso ocorrer, né? Mas o astrólogo, ele procura sempre, dentro da sua sabedoria e conhecimento, sempre ressaltar aquilo que é positivo no mapa, aquilo que é construtivo, aquilo que leva a um processo de perfeição, embora ele tenha conhecimento desse lado trágico também da existência. Que pode estar ali assinalado. Claro. Né? Jaime, a célebre frase, os astros inclinam, mas não obrigam, significa aí o livre-arbítrio, que a pessoa às vezes tem até certo ponto para se corrigir, modificar, trânsito. Sem dúvida. Os astros inclinam, porém não obrigam. Aí está a divindade do homem, Jamil. A capacidade que o homem tem de modificar o seu futuro, de alterá-lo. Essa criatura divina que nós somos, né, com esse potencial criativo que nós somos. Nós não precisamos ser escravos das estrelas. Nós podemos ter o domínio das estrelas, né, no nosso mapa. Essa é a estatura do sábio. É esse o objetivo que o ser humano procura alcançar. Na visão budista, a iluminação; na visão cristã, o reino dos céus, né? Nós podemos dominar o nosso mapa, compreendê-lo, ultrapassá-lo e usá-lo para a nossa sabedoria. Então, nesse sentido, o mapa, Jaime, o mapa astrológico, quando feito de forma séria, ele pode ser um roteiro para descoberta interior? Na verdade, Jamil, ele é um roteiro. Ele tem que ser um roteiro. Um roteiro íngreme, às vezes lento, progressivo, dependendo do karma, mas não deixa de ser um roteiro para a nossa perfeição. Todo o processo planetário está conectado com a nossa necessidade de aperfeiçoamento moral. Mesmo os grandes sofrimentos que nos assolam, e todos nós passamos por isso, estão ali dispostos para nosso aprendizado. Então, a astrologia é um mecanismo de verificar como esses sofrimentos podem ser degraus para a nossa consciência. Como transformar esse aprendizado, esse sofrimento, como elevação para a nossa consciência, e não para lamentar aquilo. É interessante, Jaime, que essa imagem que você passa da astrologia, essa imagem da astrologia séria, eu quase diria científica, né? Ela contradiz aquela imagem mitológica que a gente aprende desde criança do astrólogo com chapéu pontudo, né? De manto, tentando adivinhar coisas sem muita base séria. Que é uma visão equivocada, geralmente, do astrólogo, né? É uma visão pitoresca, diríamos assim, mas o astrólogo é um indivíduo, né, como eu, que tentou se aventurar e entender um pouco o código das estrelas e, através disso, orientar as pessoas. Mas é um indivíduo comum, de feições comuns, como eu, mas que estuda astrologia, né? Qual que é a ligação, Jaime, da astrologia com as demais ciências esotéricas? A astrologia depende dessas ciências esotéricas ou são elas que dependem da astrologia? Como é que é essa simbiose? Pois não, Jamil, que pergunta interessante. Você veja, eu, por exemplo, Jamil, eu não entendo nada de tarô, não entendo nada de numerologia, não entendo nada de cabala, eu entendo de astrologia, mas sei que são ciências importantíssimas também, que são estudadas na ordem, inclusive, a Rosa Cruz, de uma certa forma, né? Elas estão conjugadas, mescladas num processo único de elevação da nossa consciência. Embora eu não tenha conhecimento nessas áreas e não possa emitir opinião, eu as respeito profundamente. Se bem que a astrologia por si só, não sei se ela é autossuficiente, porque por ali você tem uma visão quase que global da pessoa, né? Tem. E que visão global, viu, Jamil? Que visão profunda, que visão interessante, que visão às vezes trágica, que visão às vezes operativa, que visão maravilhosa da entidade humana
rumo à perfeição, Jamil. Você já pegou mapas, Jaime? Imagino que nesses 35 anos de profissão se viu muita coisa, né? Mas você pegou mapas de pessoas verdadeiramente predestinadas, assim, que você viu ali que realmente tratava-se de uma pessoa que para o futuro iria se destacar, assim, explosivamente em algum campo? Nessa palestra que eu vou realizar agora na Ordem Rosa Cruz, que daqui a pouco nós vamos falar. Já vamos mostrar até, inclusive. No dia 22 agora, dia 22 de outubro, nós vamos realizar uma palestra na Ordem Rosa Cruz, onde eu vou exatamente destacar as grandes personalidades do nosso tempo, pelo menos para mim, grandes ídolos, dos quais eu estudei os mapas astrológicos, né? E é notório observar como há essa ascensão dessas grandes mentes, sejam esportistas, sejam políticos, sejam das várias áreas humanas. Eu sempre estive muito atento, Jamil, a essa compreensão holística do ser humano, seja como artista, seja como esportista, seja como, enfim, qualquer área, né? E você também já pegou mapa de crianças, Jaime, que ali você viu que estava uma criança especial ali, vindo ao mundo? As chamadas crianças índigo. Isso, né? É interessante que eu tenha observado o nascimento de crianças especiais. Isso chama muito atenção na nossa época, caracterizada por tanta violência, né? Que esses seres humanos estejam chegando agora no mundo, esses seres portadores do Arshot, grandes sábios, estejam reencarnando no plano físico para serem os dirigentes da humanidade futura. Isso é confortador, você observar isso em mapas astrológicos como muitos que eu vi. Por tudo que você falou, a astrologia ela depende de dois conceitos, Jaime, que é o karma e a reencarnação. Imagino que ela não funcione sem essas duas leis, é isso? Sem dúvida. A lei do karma e da reencarnação são intrínsecas ao processo do vir a ser, estão inseridas no contexto astrológico. O mapa astrológico ele não pode ser compreendido totalitariamente sem a compreensão da lei do karma e da reencarnação. E a reencarnação, conforme tratada pela astrologia, é a reencarnação evolutiva ou, como algumas filosofias, admite-se o retrocesso nos planos? Na astrologia não se admite retrocesso. Existe talvez um processo estacionário, né, de certas almas que ali nós chamamos os planetas retrógrados no mapa astrológico. Planetas retrógrados são lições que nós não fizemos bem na última encarnação e temos que refazer. A maioria de nós tem planetas retrógrados no mapa, 2, 3, até 3 é tolerável, Jamil. Acima de 3 planetas retrógrados, a vida da pessoa é muito sofrida, muito difícil, porque ela carrega um peso excessivamente, diríamos assim, pesado, né? Usando a linguagem. Mas é possível, através desses planetas retrógrados, também dar um grande avanço no processo da evolução, né? Auxiliar a pessoa a carregar esse peso e a resolvê-lo. Conscientemente. Jaime, fale um pouco agora, você se referiu 2 vezes a uma palestra que você vai dar na Ordem Rosa Cruz, aqui em Curitiba, né? Você falou que você vai tratar de personalidades famosas, das quais você estudou o mapa. Quando que vai ser? Que hora será, Jaime? Vamos dar todos os dados. E aproveitando para pedir para o pessoal da técnica mostrar o cartaz que já foi frisado, inclusive. Pois não, vai ser agora no dia 22 de outubro, num sábado, olha, o Código das Estrelas, o Saber Astrológico, no dia 22 de outubro, que será um sábado, né? Às 3 da tarde. Sábado, então, dia 22, 3 da tarde. Aqui na Ordem Rosa Cruz, olha, então, né? No dia 22, 15 horas, no auditório da Ordem Rosa Cruz, na Rua Nicarágua, 2620, Bacaxeri. Né? Olha, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. É muito importante. Se você quiser assistir a palestra, entrada franca, leva apenas 1 quilo de alimento não perecível. Vamos falar do Código dos Planetas, de algumas personalidades interessantes do plano físico, artistas, esportistas. Vai ser uma palestra muito interessante. Se você quiser assistir, seja muito bem-vindo no próximo dia 22 de outubro, sábado, às 15 horas, viu? Com certeza, Jaime. Para aquelas pessoas que quiserem te conhecer como profissional, quiserem agendar um mapa, como é que essas pessoas te acessam aí? Quais que são os dados? Eu acho que a produção pode colocar aí os meus telefones, se quiser. Eu também tenho um programa aqui Exato, fale um pouco do seu programa também. Todas as terças-feiras, às
21 horas. Às 9 Todas horas, as terças-feiras, aqui na CWB TV, às 21 horas. Programa Quarta Dimensão. Do que você trata no programa, Jaime? Um programa de autoajuda, de psicologia de autoajuda. É um programa ao vivo, voltado para a transpessoalidade, um programa holístico. E os meus telefones estão aí, ó. Os meus sites, né? Meu e-mail, as pessoas que quiserem me escrever, entrar em contato comigo, será um prazer atendê-las. Para a pessoa que não pode vir até Curitiba, é possível fazer um mapa à distância? No caso, você interpreta e manda a interpretação para a pessoa? Como é que é feito isso? O ideal é sempre conversar com a pessoa, pessoalmente, né? Mas às vezes há pessoas que te assistem, você é muito visto em outras cidades do interior do Paraná, outros estados. Eu recebi e-mails de Brasília, do sul de Minas, que assistem você. Que bom, ficamos felizes. As pessoas podem fazer um mapa por e-mail, né? Tento pelo menos, através do e-mail, passar informações que sejam necessárias, importantes para a pessoa. Entre em contato comigo, nós encontramos uma fórmula de fazer uma interpretação segura, mesmo por e-mail, né? Que bom, Jaime. Chegando ao final de mais um programa Presença e Harmonia, faço votos, Jaime, que você volte outras vezes. Vamos abordar outros aspectos da astrologia que de repente não foram cobertos, né? Nesses 2 programas, você tem muito conhecimento para passar e deixa aí as câmeras à sua disposição para você deixar uma mensagem final aí para os nossos amigos. Olha, só haverá um mundo melhor quando houverem melhores homens. É a Ordem Rosa Cruz, emérita a Ordem Rosa Cruz Amor, que trabalha continuamente pelo bem-estar e a consciência maior dos seres humanos. Eu queria deixar um abraço forte ao nosso querido Charles Vega Paru, que era sua esposa, né? que tenho um grande amor, um grande carinho, um grande respeito. Obrigado, Jaime. Obrigado mesmo por você ter vindo trazer esse conhecimento, essa sua vibração. E a todos os nossos amigos, vocês têm um encontro conosco toda quarta-feira às 22 horas. Até lá, que todos permaneçam, fiquem, né, cultivem a paz profunda. Até mais.